Bom, vamos lá. No coração da nossa rede elétrica, existem uns verdadeiros gigantes de aço e cobre, trabalhando sem parar. E muitas vezes, eles não trabalham sozinhos. Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás da operação de transformadores de potência em paralelo. Olhando assim, a lógica parece simples, né? Poxa, coloca dois transformadores para trabalhar juntos, você aumenta a capacidade de carga e, se um deles der problema, o outro segura a bronca. É uma estratégia super comum em subestações, justamente para dar mais flexibilidade e robustez para o sistema. A imagem é de pura força e confiança. Mas é aí que a história começa a ficar interessante. Essa configuração, que parece tão poderosa, esconde uma complexidade que, se for ignorada, pode ter consequências, olha, bem sérias. Ok, vamos começar pelo básico. Por que raios os engenheiros e as concessionárias optam por essa configuração? A resposta está nos benefícios gigantescos que ela traz para a estabilidade da rede. São basicamente três pilares. Primeiro, mais confiabilidade, porque tem redundância. Segundo, maior capacidade para aguentar os picos de demanda. E terceiro, uma flexibilidade operacional enorme que permite fazer manutenção sem ter que desligar a energia de todo mundo. É uma solução bem elegante para um problema bem complexo. E só para a gente ter uma ideia da escala, estamos falando de ambientes de altíssima tensão. Pense em barramentos operando a 15 mil volts. A quantidade de energia que passa por ali é imensa e os riscos, claro, também são. Agora, vamos ao ponto crucial. Com tanta potência em jogo, essa estrutura toda robusta tem uma vulnerabilidade bem crítica. Existe um elo fraco que precisa ser gerenciado com muita, mas muita inteligência. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando se tem dois equipamentos superpotentes alimentando a mesma carga, como é que o sistema de proteção sabe diferenciar um do outro? Como ele consegue agir de forma seletiva? E aqui está o perigo. Sem uma coordenação perfeita, uma falha que acontece dentro de um único transformador pode ser interpretada do jeito errado e o sistema acaba desligando os dois. Ou seja, uma falha local vira um apagão completo na subestação. Para evitar esse desastre, entra em cena a nossa primeira linha de defesa. O herói silencioso contra as falhas internas. A proteção diferencial de código 87T. A função dela é genial de tão simples. O relé de proteção fica comparando a corrente que entra com a corrente que sai do transformador. É a lei básica. Tudo que entra tem que sair. Se de repente tem uma diferença grande, ele sabe que a energia está vazando em algum lugar ali dentro, tipo um curto-circuito, e age na hora para isolar o problema. E esse diagrama aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Cada transformador tem seu próprio cérebro, que é o IED, com essa função 87T. Se o trafo 1 falhar, só ele é isolado. O trafo 2, por sua vez, continua lá, operando normalmente, mantendo a energia fluindo. Isso é o que a gente chama de seletividade na sua forma mais pura. Beleza, resolvemos o problema interno. Mas e se a falha não for lá dentro? E se um curto-circuito acontecer fora dos transformadores, lá na rede? Para isso, a gente precisa de uma outra camada de proteção, a de sobrecorrente. Aqui, o desafio é completamente diferente. Quando rola um curto externo, os dois transformadores começam a injetar corrente na falha, ao mesmo tempo. Então, o nível de corrente que os relés enxergam é a soma das duas fontes, e isso muda toda a dinâmica do sistema. É por isso que os ajustes dessa proteção são críticos. É preciso calcular direitinho como a corrente vai se dividir entre os dois gigantes. Um ajuste mal feito e, puf, a proteção desarma a subestação inteira sem necessidade. É um verdadeiro balé matemático de alta precisão. Agora, vamos falar de uma ameaça que é mais sutil, sabe? Muitas vezes ela é até ignorada, mas é igualmente destrutiva. A sobreexcitação. Isso acontece quando o fluxo magnético no núcleo do transformador passa do limite de projeto. As causas podem ser um erro na regulagem de tensão, através dos famosos TAPs, que são os seletores de voltagem, ou até variações de frequência na rede. E o resultado? Um superaquecimento absurdo que pode danificar o equipamento para sempre. A proteção V/H, ou volts por hertz, fica de olho nessa relação para evitar o pior. Para evitar esses erros de TAP em sistemas paralelos, o pessoal usa uma lógica de controle mestre-seguidor, ou master-follower. É simples, um transformador é o líder, o master, que define a posição do TAP, o outro é o follower, que só segue o mestre, garantindo que os dois estejam sempre sincronizados. Isso evita que fique circulando corrente indesejada entre eles e mantém a tensão sob controle. Então, a gente chega ao ponto crucial. Não se trata de proteções isoladas atuando cada uma por si.
É um sistema inteligente e coordenado. É uma verdadeira orquestra, onde cada instrumento precisa tocar a sua parte no tempo exato para criar uma sinfonia de confiabilidade. E essa orquestra moderna funciona assim. Os IEDs detectam a falha em milissegundos. O alerta sobe para o sistema de supervisão, o SCADA, tudo é gravado para análise depois, e, finalmente, os engenheiros usam esses dados para entender o que aconteceu e melhorar o sistema continuamente. É um ciclo de proteção, controle e otimização sem fim. E com isso a gente chega na grande lição desta análise toda. A era da força bruta na engenharia elétrica está dando lugar para a era da inteligência distribuída. Operar transformadores em paralelo é o exemplo perfeito disso. Não se trata só de somar potências, mas de multiplicar a inteligência do sistema. Porque, no fim das contas, o que define a robustez de uma rede moderna não é o tamanho dos seus componentes, mas sim a velocidade e a precisão com que eles se coordenam. O que nos faz pensar, a rede que nos alimenta está evoluindo de um gigante forte para um cérebro super conectado.